prazer enorme estar aqui falando um pouco do case da Avenue para vocês. Meu nome é Thiago Norato, obrigado aí todos pela presença. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Boa. Bom, só me apresentando rapidinho para vocês, eu gosto de me separar em duas pessoas. O Thiago Norato, do LinkedIn, né? Eu sou administrador Atalassian desde 2011, fui aluno da FATEC Barueri, do curso de Gestão de Tecnologia da Informação, e possuo aí as certificações ACP 120 e a 420. Né? Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, Thiago Norato, e o Thiago Paes, do lado pessoal, um pescador fanático, churrasqueiro profissional aos finais de semana, músico e cartista amador e um fanático por automobilismo e também antigo mobilismo. Ok? Falando um pouco da Avenue, alguém aqui conhece a Avenue, por favor? Levanta a mão. Pô, legal. Alguém aqui é cliente? Boa, muito bom. Bom, a Avenue é uma instituição financeira voltada para nós brasileiros, com abertura para o mercado americano, né, para quem não conhece. Então, você abre a sua conta e ali você vai ter à sua disposição os nossos produtos, sejam eles de banking, né, sua conta corrente em dólar, ou também nossos casos de investimento. Tá? Então, você pode, né, você abre sua conta, realiza ali o câmbio e vai ter acesso aos nossos produtos, né, também a toda a nossa estrutura de investimento, com os nossos assessores, com os nossos especialistas em investimentos. Né? Você pode ali comprar ações da Atalassian, por exemplo, do Google, da Tesla, enfim. Foi um dos principais motivos de eu ter saído, né, da empresa que eu trabalhava para vir para a Avenue, essa missão. É um mercado que eu gosto bastante e que me despertou né, o interesse dessa missão que a empresa tem de dar liberdade e segurança para nós investidores. Ok? E, basicamente, a nossa instância é formada por esses produtos aqui da Atalassian. Né? Nós utilizamos os 3 giras, né, o Service Management, Software e Product Discovery, o Confluence, junto com o Atlas, e os principais aplicativos que a gente usa é o EasyBI e o AppFire, que é o sistema, o add-on que a gente utiliza para fazer a nossa integração do Salesforce com o Gira Service Management. Tá? E aí, um pouquinho mais para frente, vou estar falando um pouco dessa integração para vocês, que está trazendo muitos resultados interessantes para a gente. Bom, então, lá em 2011, quando eu cheguei na Avenue, quais eram os nossos principais desafios? Né? A ferramenta tinha acabado de ser implementada, né? Nós tínhamos uma série de outras ferramentas sendo utilizadas de forma centralizadas, então tinha uma porrada de instâncias de Trello, um Trello para cada time, times utilizando planilha no SharePoint, enfim, tinha ClickUp, tinha um monte de outras ferramentas, porque ainda não tinha, de fato, uma ferramenta sendo oficial para controle dos processos dentro da companhia. Tá? E, consecutivamente, com a implementação da ferramenta, todos esses times que utilizavam essas ferramentas de forma descentralizadas passaram a querer utilizar a Atalassian. Né? E aí foi onde que surgiu, eu tive que falar, putz, cara, até então eu era um eu-keep, né? Eu era a única pessoa destinada a cuidar de Atalassian dentro da companhia, e eu precisava achar uma fórmula de conseguir agilizar trazer esses times para dentro da nossa instância. Tá? Então, mais ou menos, aqui o cenário era basicamente esse. Nós tínhamos alguns times já utilizando a Atalassian, né? O nosso time de ITSM, o nosso time de Compliance, nosso time de Marketing e o time de Banking estava vindo para dentro da Atalassian, né? do Gira Service Management. Era até a Patrícia que estava tocando com a consultoria que ela trabalhava na época, foi assim que nós nos conhecemos. E, no mais, todos os outros times, sejam eles de IT, sejam eles de operação, ou nossos times de back-office, estavam ali sofrendo com as suas formas que eles estavam resolvendo de controlar os seus serviços. Ok? Então, foi aí que eu falei, cara, dei uma segurada na galera, e aí, até indo bastante de encontro com o que a Patrícia estava falando na apresentação dela, o que eu fiz? Junto também com uma outra consultoria de agilidade que estava dando suporte para a gente na Avenue na época, nós resolvemos criar templates voltados com a cara da Avenue, com as coisas que a gente estava utilizando, e aí vai desde workflow, formulários e etc., para, de fato, eu mitigar
ter que entender os processos das áreas, montar catálogo de serviço. Então, basicamente, a gente montou templates, que eu vou falar um pouco deles aqui para vocês. Né? Montamos nossos templates e aí o trabalho que eu tinha era só de criar um projeto com o nome e disponibilizar esse template para o time usar. E lógico que com o tempo nós fomos, né, desde 2021, a gente vem evoluindo esses templates. Né? Nós criamos ali o template de Scrum e Kanban, né, que tem aqui um exemplo. Aqui a gente tem um board de refinamento, onde nossas histórias são refinadas de acordo com cada épico. E aí também a gente tem todos os fly levels, né, então ele vai desde upstream, downstream, passando ali, a gente criou no meio um cara chamado de refinamento, porque a gente deixou o upstream só para a parte de épico e está ali junto também com os nossos boards de design, onde nossos times de design fazem toda a prototipação desse épico e também das histórias que vão vir abaixo dele, até ele chegar, né, passar para o refinamento do PO e depois cair lá em downstream, para onde o nosso time, nossos times de desenvolvimento, nossas squads, vão desenvolver as histórias, né, seja ela via Scrum ou via Kanban. Nós temos os dois modelos. Tá? O nosso fluxo de operação é um fluxo bem padrão também, que nós criamos, só que aí ele também engloba, né, toda a parte de operação e suporte, que é essa parte azul. E aqui nós criamos também esse apêndice, né, para escalar para o time de desenvolvimento, porém passando pela aprovação dos nossos PMs. Né, então, assim, o time de operação vai escalar, vai enviar alguma coisa para o time de dev desenvolver, né, uma solução de um bug ou uma nova funcionalidade. Isso cai antes num board que os PMs têm lá dentro dos seus projetos para eles aprovarem e, consecutivamente, também eles classificam essa atividade, se ela vai ser uma história, se ela vai ser um épico, se ele vai ser tratada como bug. E aí ela é desenvolvida e depois volta para a operação poder estar validando junto com os clientes. Né? E aqui embaixo, que acabou ficando até um pouco apagado em amarelo, a gente tem alguns times, como é o nosso caso do nosso time de banking, que eles têm a necessidade de alguns itens do catálogo de serviço deles terem um retorno com os nossos clientes. Então, depois que a operação valida, eles encaminham para o cliente, para o nosso time de CX, de Customer Service, e, consecutivamente, eles fazem o contato com o cliente e dá finaliza, né, esse atendimento. Acontece que esse cara aqui, né, no próximo slide vocês vão ver, ele tende a morrer com a nossa integração com o Salesforce. Né, nós estamos utilizando o Webfire, né, para fazer a integração com o Salesforce. E, basicamente, é trazer para dentro do Salesforce a nossa central de serviços. Né? Então, o nosso time de atendimento não ter mais a necessidade de Ctrl+C, Ctrl+V de informações que estão dentro do caso do Salesforce para entrar lá na nossa central de serviço e copiar isso no Gira. Né? Então, aqui, utilizando ele, é uma ferramenta muito legal que está dando bastante celeridade. Nós já temos alguns times utilizando o catálogo como um todo, né, alguns times de back-office, como aqui é o caso do exemplo que eu trouxe, que é do nosso time jurídico, né, de Legal Service. Então, a gente tem solicitações, né, de ofício judicial, então a gente já faz o depara de cada campo dentro do Salesforce, casado com os campos do Gira. Então, com 2 cliques de botão, ele já gera o ticket dentro do Gira, e isso dá muito dinamismo para a gente, né? Porque quando o cliente envia um anexo de algum documento pendente, já cai para o time de operação que está utilizando o Gira. O nosso Gira, né, não comunica com os nossos clientes, o Gira é utilizado para comunicação Avenue, e aí também todo o flow-up que rola dentro do Gira ou dentro do Salesforce, as ferramentas se comunicam em real time, e tem dado muita celeridade para nós, ok? Boa. Bom, e consecutivamente, com a evolução dos nossos processos, né, dos cases que a gente vinha implementando, criou-se também a necessidade de ter novos produtos, e também com a Atlassian, né, que recentemente, na ocasião, havia lançado o Product Discover, nós trouxemos ele para dentro da Avenue, e também está sendo uma ferramenta que tem nos apoiado de uma forma excepcional. Né? Acho que está dando para ver bem daí, né? Tá, ok. Nos nossos times, aqui a gente usa tanto ele para os times de dev, para as nossas squads, que de fato utilizam ele para o que ele foi feito, né, que é a idealização dos produtos, a evolução dele antes dele cair para as nossas squads de desenvolvimento. E nós, né, os times de ITSM, aqui como a Atlassian, o nosso próprio time de Salesforce e o nosso time de Cloud Services, nós temos esse projeto que é onde a gente separa as frentes que nós estamos tocando. Né? Então, aqui nesse primeiro quadro que está do time Atlassian, né, então a utilização de IA, a integração com Salesforce, etc. Todas essas são os
nossos projetos do semestre que a gente está tocando de fato. Aqui com o delivery progress de cada um, seus status, qual que é a target, né, a nossa data que a gente pretende finalizar esse cara. Isso ele tem nos ajudado muito com as nossas reuniões de alinhamento com o nosso CTO, o Henry. Né, que antes a gente abria board, um monte de história, tipo, e a gente sabe que a galera não está afim, a galera desse C-level não está afim de dar coisa no detalhe. Né, ele quer uma visão macro e entender o que está acontecendo, se tem algum impedimento. Então, o Product Discovery tem apoiado muito a gente nessa questão, ok? Então, aqui também está um exemplo, né? Eu coloquei aqui como está a nossa task do Discovery da integração com o Salesforce. Então, aqui, como que está o Delivery Status, todos os épicos dentro dele, junto com as suas histórias e a descrição dele. Né? E também, como eu disse, né, nossas squads, utilizando ele de fato junto com nossos times para a evolução dos produtos que a gente desenvolve dentro da Avenue. E com todo esse monte de informação, né, a gente, com o EasyBI, também tem métricas, conseguimos conquistar, né, muitas métricas eficientes. Por exemplo, como que está a saúde nos nossos times de atendimento, o fluxo, né, dos nossos times em Kanban, até mesmo aqui esse cara que é um cara muito legal que o nosso time de relacionamento utiliza, para ter uma previsão de quanto que está entrando de caixa, de quanto que está saindo, quais são as previsões, o que tem de valor em aberto dentro de cada ticket. Então, a gente está conseguindo dar muita visibilidade para os nossos times, tendo tudo isso detalhado. E aí vai até de encontro com o que vocês perguntaram para a Patrícia, né, dessas questões de status e etc. Esse foi o resultado que a gente já conseguiu colher lá da fonte, mas só que no meu caso foi um caso muito fácil, porque a instância era nova, né, tipo, não tinha um legado lá dentro, então foi mais simples. Eu já consegui partir desse princípio de falar, cara, a gente vai trabalhar dessa forma e qualquer outra mudança a gente vai discutir depois que eu conseguir colocar todo mundo dentro do baile, certo? Bom, e com mais ferramentas, obviamente, né, eu quis trazer um exemplo aqui que é um processo bem bacana nosso, interno. Nossos processos, obviamente, também ficaram mais eficientes. Né? Hoje aqui é um exemplo do nosso processo de onboarding, né, que vai desde o processo de abertura da vaga, quando o gestor, que é o dono da vaga, abre a vaga aqui para o nosso time de Talent Attraction, né? Não posso falar seleção e recrutamento e seleção. E aí todo esse processo, né, a vaga é aprovada pelo nosso CFO, passa por todo o processo seletivo, entrevista, envio de proposta. Quando a vaga é preenchida, abre um processo de admissão para o nosso time de people, né, que vai fazer o recolhimento da documentação. Como nós somos uma instituição financeira, tem a necessidade de recolher o fingerprint para enviar esses dados pessoais né, para a FINRA e para todos os órgãos regulamentadores lá dos Estados Unidos, e que depois de resolvido gera um ticket de envio, separação, né, das máquinas para o nosso time de ITSM, que, consequentemente, né, também gera uma demanda para o nosso time de facilities, que envia a transportadora, né, solicita a transportadora e envia os hardwares, né, notebook, etc., para esse novo funcionário que está chegando dentro da Avenue. Então, tudo isso aqui está dentro do nosso Jira Service Management, tudo automatizado, e, consequentemente, também o envio do nosso termo de responsabilidade. Né? Então, aqui é um ticket de onboard de exemplo, né? que eu peguei para a gente. Então, aqui o Gustavo, nosso time de ITSM, informa, né? A gente utiliza o Assets. Então, todos os nossos hardwares estão lá dentro do Assets. Eles informam, né, quais são os hardwares que está sendo destinado a esse novo colaborador, ou se é uma manutenção, ou se é, às vezes, um empréstimo. Acontece muito quando o pessoal dos Estados Unidos vem para o Brasil e, porventura, esquece alguma coisa, ele abre uma solicitação de empréstimo e é disparado um termo de responsabilidade na sequência. Né? Então, aqui é um exemplo da automação, e como nós construímos, e o e-mail que o nosso Gira envia para o colaborador, né, do termo de responsabilidade. Então, com as informações aqui dele, qual que é o CPF, né, qual que é o equipamento que ele está utilizando, e, consecutivamente, ele clica aqui e onde ele faz a assinatura do termo de responsabilidade. Ok? E aí, com isso, a gente tem, né, a nossa gestão dos nossos ativos de tecnologia. Também utilizamos o Assets casado com o EasyBI, que, de fato, o Assets é uma ferramenta muito
poderosa para isso, e aí a gente consegue ter a rastreabilidade dos nossos itens que estão em uso, do que está manutenção. Esse daqui é só um protótipo, tá? Não são dados reais. E a quantidade de incidentes que a gente tem, quais são os tipos de máquina que mais dão incidente para a gente e qual que é o ranking dos itens que nós mais temos, né, dentro do nosso estoque de itens de tecnologia, certo? Bom, gente, fui bem rapidinho. Esse aqui foi o nosso case de utilização da Avenue com as ferramentas Atlassian. Espero que tenham inspirado vocês e estou aí aberto para qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigado. Deixa eu ver se tem perguntas. Alguém? Fala, meu querido William, tudo bem? Tudo bem. Pelo pacote de ferramentas que você mostrou ali, parece que você já tem a licença Premium, certo? Você está usando Assets? Do Jira Service Management, sim, a gente é Premium. Tá. Para o caso da sua empresa, da Avenue, que ferramentas que a gente consegue no Marketplace que você acha necessária para fazer a composição desse serviço todo? Às vezes só o Jira não entrega, né? Você precisa do EasyBI para ter esse tipo de relatório. Sim. Você precisa de uma ferramenta que dá uma turbinada no seu workflow, tipo um script runner e tudo mais. Que ferramentas a Avenue considera parte do pacote, né? Mas de uma forma essencial para entregar esse tipo de serviço para vocês? Boa. Cara, do primeiro dia que eu entrei na Avenue, quando nós começamos a criar as coisas, né, eu sempre tenho uma preocupação, e aí desde o tempo que eu estava na consultoria e etc., de que do Jira não ser simplesmente uma ferramenta de abrir e fechar chamado, né, ou de arrastar a ticket para o lado no Kanban, da gente conseguir ter métricas ali dentro. E assim, desde o primeiro dia eu briguei muito para a gente ter o EasyBI. Foi o que mais eu falei, pô, cara, a gente precisa. Eu lembro que quando eu estava na consultoria eu sempre falava, cara, EasyBI não é add-on, ele já tem que vir fazer parte da sua contratação, porque você vai precisar ter métricas, né? Então, é muito difícil eu falar, cara, esse aqui você vai precisar, esse aqui não, porque preciso entender o que você quer fazer, né? Mas, pô, a gente tem o MISC, que é um baita potencializador de workflow, etc. Workflow Toolbox, enfim, tem vários add-ons que são bons. No caso da Avenue, como a gente tem a versão Premium para o Service Management, que é o nosso principal produto, onde que a gente mais usa, acabou não tendo, porque muita coisa a gente faz por automação e etc. Né? Então, hoje, os únicos apps que nós temos mesmo é o EasyBI e o integrador com o Salesforce. Né? Então, assim, sem olhar um pouco mais a fundo do que você quer fazer, fica difícil a gente dar falar, cara, usa esse cara, usa esse não. Né? Mas o principal lá foi quando a gente trouxe o EasyBI, que eu comecei a mostrar números para o time, e hoje a gente tem times que não vivem, de fato, sem o EasyBI, como é o time de relacionamento, que eu te falei, né? Porque está toda a previsão ali da empresa, a gente consegue visualizar o que tem de previsão dos próximos 30 dias, né, de entrar de caixa para aquela área, por exemplo. Mas tem outras, por exemplo, o nosso financeiro também. A gente tem vários gráficos de controle de budget, que, por exemplo, o nosso time de facilities usa muito, que é uma área muito importante, essa questão de budget, se está estourando parte de evento e etc. Então, eu acho que vai de cada caso um caso, né? Mas o que eu sempre falo há um bom tempo é que o EasyBI sempre tem que estar na instância para a gente conseguir fazer as nossas métricas dentro da instância. Obrigado. Boa noite. A minha pergunta é, quando você mostrou o workflow, cai um incidente, aí é necessário escalar para a squad. Como que funciona esse escalonamento? O chamado cai para aprovação e aí é o próprio chamado? Ou cria uma task no Ele board? clona um ticket lá no projeto da squad do Jira Software. Né? E aí o projeto, eles andam em paralelo, né? Eu resumi ali, né, do projeto no Service Management. Ele cai para aprovação do PM, o PM aprova, vai para backlog. Né? E aí, quando o time começa o desenvolvimento, ele vai para development. Quando o time dá o done, ele vai para validação dentro do Jira Service Management, que é onde o time de operação pega esse card e vai validar se de fato é aquilo que eles precisavam. Eles têm a opção de retornar. E aí finaliza a validação junto ao cliente. Aí vai tudo pelo clone, então? Pelo clone. O clone, as automações, um atualiza no outro. Ah, tá bom. Obrigada. Alguém mais? Eu tenho uma. Então vai, você primeiro. Você tem preferência.
Oi, Ti, E aí, parabéns. tudo bom? Eu também sou uma usuária muito forte do EasyBI. Acho que também eu não entro na empresa se não tiver, porque é onde a gente faz Sim. as nossas métricas. E eu gostaria de saber se o Gira Product Discover tem integração com o EasyBI. Eu ainda não tive a possibilidade de testar. Tem sim. Confesso que a gente não fez nenhum relatório dele ainda. Ele está bem voltado ainda para o uso da Squad. Ele tem algumas visões que ali dentro dele você já cria, então, visão de roadmap ou visão de tabela. Ele tem bubble charts, ele cria já por si só. Mas dá para você trazer os dados para dentro do EasyBI também e utilizar, mas a gente ainda não fez nada. Obrigada. Vocês têm preferência? Eu posso perguntar por último. Alguém? Não? Ninguém levantou a mão? Você vai fazer mais um, Ita? Pode. Eu vi que está ali no seu roadmap ali a questão do AI, né, da inteligência artificial. Sim. Vocês estão considerando já testar a inteligência artificial da Atlassian ou fazer uma integração com o ChatGPT? Não, a princípio é a gente utilizar a Data Atlassian mesmo. A gente já está com uma POC na Sandbox, validando algumas coisas, mas a ideia, a princípio, é utilizar o que tem em casa. Beleza. Paty, eu bato muito com alguns clientes assim, essa questão da inteligência artificial, né? E muito se fala de high velocity agora e tem que falar de inteligência artificial, porque tem que entrar nesse contexto, né? Por exemplo, a inteligência artificial, para alguns projetos de SM, ela vai atuar como nível 1 ali. Sim. Se você tiver uma boa documentação, até a própria inteligência artificial pode criar a documentação para você. Exatamente. Desculpa, pode cortar. Baseada com seus tickets e tudo mais. Sim. Nós temos um time que hoje nós não temos... a gente está criando um time que é de operação de tecnologia mesmo, né? Então, eles têm ali o projeto deles e a gente está criando base de documentação e etc. justamente para a gente conseguir utilizar o agente virtual, o Atlassian AI, para alguns casos já serem resolvidos pelo próprio... Né, como você falou, a inteligência artificial ser um N1 de algumas coisas, principalmente corriqueiras, né? O nosso outro time também... e junto com esse cara, a gente também está utilizando o Datadog, junto com o OpsGenie. Então, o Datadog gera lá um incidente, cai dentro do OpsGenie, a inteligência artificial faz o trabalho de, por exemplo, reiniciar um servidor e já retorna automaticamente, tanto no OpsGenie quanto no Datadog, falando que esse incidente foi mitigado, com rotina de teste, etc. A gente tem um setor nosso ali trabalhando bastante nessa frente. O agente virtual é um tipo de shift left, né? Você está levando a solução para mais perto do cliente. Então, é uma ferramenta útil, importante. E eu não testei ainda, mas eu vejo muita possibilidade, porque a gente tem condições de sair e executar ações fora do Gira. E isso é fantástico, né? Você dar a linha de comando e ir lá e resolver e voltar para o cliente. Toma sua senha aqui. Sim. Né? É que eu não tive a permissão, né, do nosso time de compliance de trazer esse exemplo que eu falei agora do Datadog, né, com um pouco mais de detalhe. Mas é um cara que ele funciona muito legal a integração do OpsGenie com o Datadog. Eles comunicam muito bem e, cara, é plug and play. Ele já está lá na biblioteca, tu conecta, cria lá a rotina, se precisar ele já escala. Então, o nosso time de Cloud Service está fazendo alguns testes bem legais com essas ferramentas. Bonito. O que, o OpsGenie? Não. Tá. Não, tem. É verdade. Virtual Agent está só... Triste, todo mundo chora. Virtual Agent está só no Premium, né? Eu tenho um pouco dessa ciência de estar privilegiado de estar no Premium, cara. Eu bato papo com alguns amigos que trabalham em instâncias que é standard e a galera sofre desde o nível do número de automações, que é um pouco mais limitado, até outras funcionalidades que já está pronto na minha instância para eu fazer. Boa noite. Eu achei muito interessante essa parte que você falou do Datadog com o OpsGenie, porque a minha empresa usa bastante ferramentas de observabilidade. Certo.
Você poderia falar um pouco melhor dessa integração que você fez ali desses alertas? E é só com o Datadog ou a gente tem outras ferramentas como AppDynamics, outras ferramentas de observabilidade que a gente pode fazer esse tipo de comunicação? Quando você entra no Opsgenie, ele tem ali a biblioteca de integrações dele. E aí tem um monte de produtos, inclusive o Jira Service Management, etc. E é basicamente... Eu não fiz a parte de configuração do Datadog, tá? A gente só foi simplesmente clicar lá, inserir os dados da nossa instância de Datadog e a parte do Datadog apontar para ele lançar esses incidentes dentro do alerta, na verdade, né? Ele sempre está gerando alertas antes de abrir um incidente, e ele já gera esse alerta para a gente direto no Opsgenie. Como eu falei, é bem plug and play. Legal, obrigada. Uma pergunta é, o que você quer saber de Opsgenie? O que tem lá? O que você tem de observabilidade? A gente tem toda essa parte de N1, N2 e N3 que a gente observa faz essa parte da observabilidade de algumas questões dos clientes. E aí é exatamente isso, né? Sobe o alerta e o analista N1 vai lá, aperta o botão e sobe para cima conforme vai escalando. E aí eu achei bem interessante essa solução da Opsgenie. Eu não tinha ainda ouvido falar, tinha ouvido falar, né? Mas eu ainda não tinha explorado essa parte, que eu achei bem interessante a gente poder meio que automatizar essa parte pelo Opsgenie e ajudar os analistas do N1 nesse sentido com as nossas ferramentas de observabilidade, que a gente geralmente já tenta integrar elas com Jira, mas ainda não é tão integrado assim. Basicamente, só dando como é que é o script nosso, né? O Datadog vai abrir o alerta, e consequentemente depois o incidente. Esse cara ele já gera um ticket do Service Management. Nesse momento da abertura, a gente tem uma automação que... Terraforms, né, Carlão? E aí, nessa transição de criação, ele chama e é onde está os scripts de resolução. É uma API que vai chamar o Terraform, que vai executar a solução e retornar para o Jira, falando que, por exemplo, rebutar esse serviço foi com sucesso ou não, e se ele já está no ar de novo. Tá? É basicamente isso. E aí, volta todo o caminho. O Service Management vai fechar o alerta, que, consecutivamente, vai encerrar também o Datadog. Achei bem interessante, porque atualmente a gente faz essa parte bem manual. A gente até tem alguns scripts em Python mesmo rodando em algumas VMs que fazem um pouco disso, mas se a gente tem uma ferramenta que é mais intuitiva para usar, e script é muito mais suscetível a cair e a ter que, de novo, algum analista ir lá e olhar o que está acontecendo. Se a gente já subir isso para o Jira automaticamente, ia melhorar. Incrível essa ideia. Obrigada. Eu estou perguntando porque eu tenho case de Opsgenie maravilhindos e ferramenta de observabilidade. Já mexi com várias. Então, tem New Relic, tem Datadog, Dynatrace, Zabbix, não sei se você usa, Nagios ou Nagios, tem gente que chama de Nagios. Finge que eu não falei isso, é muito velho. Pô, cara, é uma lista gigante de coisas, assim. Você ainda pode construir via API. Então, tipo assim, se você tem essa parte do Actions que ele está fazendo aí de resetar, isso está dentro do Opsgenie, você põe o script lá e ele roda o script para resetar a máquina via API. Se você quiser usar via agente, porque essas máquinas estão numa VPN, você consegue, mesmo o Opsgenie estando na nuvem. Então, assim, cara, é uma solução muito completa. Muito completa. Ele é o cara do Opsgenie, que nem eu. Tem mais um aqui hoje, hein, amigo? Eu quero falar dessa questão de resolver o alerta, de tentar... A gente lá chama de autorremediação. A gente está com uma iniciativa, uma POC, lá o time da plataforma de observabilidade está em conjunto comigo para a gente justamente fechar essa comunicação com o Opsgenie. Eu falei semana passada com o time, os especialistas de Datadog. Então, alguns casos de alerta que a gente tem nos nossos ambientes de Kubernetes, e o time lá que sustenta o Kubernetes, eles têm alguns alertas que eles já têm lá, o workbook deles lá, como eles
tem que tratar aquele alerta. Tipo, e é sempre repetitivo e ele já tem lá, então, um passo a passo. Então, o cara, só que isso é fechado. Não tem como, tipo, a instância do Opsgenie bater lá, né, direto. Porque eu estou na Estônia, então lá tem muito ambiente fechado. Então, o que a gente fez? O Datadog está dentro desse ambiente. Então, a autorremediação, a gente não deixou a caráter do Opsgenie. Deixa no Datadog. O Datadog tem muito mais possibilidades de executar esses comandos, essas autorremediações. Só que, mesmo assim, dentro do Kubernetes, não tinha muito jeito. Então, os caras estão testando uma iniciativa seguinte, tipo, o Datadog, ele tem um workflow lá, ele chama uma fila na SNS, e aí, tipo, roda a parada, resolve e devolve para o Datadog. Ele devolve o resultado. Se o resultado foi ok, fica no Datadog e fechou ali. Se o resultado não foi ok, aí ele manda para o Opsgenie. Só que ele manda para o Opsgenie já com a informação de que ele já tentou fazer uma autorremediação. Para que o analista que vai ser acionado, ele vai ser acionado com a informação de tipo, ó, já foi tentado isso, então você não vai tentar de novo não. Já parte da etapa 2, entendeu? Isso, se vira, entendeu? E aí, tipo, essa nossa instância do Opsgenie, a gente tem o escalonamento, tem as regras de roteamento. Então, você é de um time, se dentro do seu time você tem as divisões, então o alerta que vai chegar para você é só da sua divisão, da sua squad, não vai chegar do squad ao lado, entendeu? Por quê? Por causa da regra de roteamento, aí o escalonamento, um por um, dividido por jornadas de trabalho, horário de comercial, horário de sobreaviso, escalona para o nível 2, nível 3 e assim vai. E isso, no final, a gente tem todos os alertas tagueados para que a gente consiga pegar métricas de MTTA, MTTR, MTTD e todos os MTTs da vida para trazer o resultado que ele estava falando lá, das métricas globais. Né? De tipo, a gente está padronizando. Então, tinham várias instâncias, vários contextos diferentes, ferramentas assim, e a gente está unificando e está impondo alguns padrões, justamente para a gente conseguir as métricas. E aí, tipo, a autorremediação vai ajudar a gente a baixar as métricas, entendeu? Então, tipo, uma coisa vai ligando na outra, tá ligado? E eu tô lascado com esse negócio de Opsgenie aí, mano. Boa sorte. Vou criar um grupo no WhatsApp com você e o nosso time de Service Cloud e a gente se lasca junto lá, cara. Opsgenie, meu amor e meu ódio, né? Você também não te vi chamar, peraí. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu vi que em um slide você tinha colocado também sobre o processo de onboarding e na minha empresa eu também cuido desse processo. Eu queria saber como que funciona o termo de devolução do equipamento, por exemplo, se esse termo ele fica salvo em um card no nome do colaborador e aí ele fica em backlog esperando o colaborador realizar o preenchimento, ou se tem alguma automação com alguma outra ferramenta que consegue mandar para ele, não sei, no Teams ou no Outlook para conseguir resolver, porque, assim, na minha área, na minha empresa tem uma alta rotatividade de colaboradores específicos de uma área, então a gente tem um volume muito grande. Então eu queria saber como que funciona essa integração. Boa. Esse aqui é um dos criadores da criança e ele vai explicar para ti, é o Cassião. Olá, tudo bem? Minha voz é ridícula aqui, tá? Então, no caso, a gente tem uma ferramenta... Tá desligado? Alô, tá ouvindo? Pronto. Então, no caso, nós temos uma ferramenta chamada Nope4, e ela cuida de termos e tem alguns treinamentos de compliance e segurança da informação também. Então, quando o analista encerra o chamado, o e-mail é disparado para o colaborador que vai receber o chamado ou devolver, e aí ele vai clicar no link que está lá no e-mail, vai ser direcionado para o termo, para o Nope4, no caso, né? E aí, lá no Nope4, ele vai ler todo o termo e assinar digitalmente. Ele assinou uma vez, ok. Quando ele troca o equipamento, ele só vai reler aquele termo, para ter ciência das responsabilidades dele, entendeu? Então ele abre como se fosse um novo chamado referente para o termo, então seria contabilizado outra informação, ou seja, Exato. Seria um outro chamado mesmo específico para tratamento dessa tratativa, no caso. Exatamente. Entendi. No onboard ele vai ter só o primeiro de recebimento, né? E trocas de equipamento. E aí a gente colocou empréstimo também, se ele pedir um mouse, por exemplo, e o analista lá do N1 solicitar que ele registre um chamado, e ele vai receber outra vez esse e-mail. Para ele sempre ficar recebendo isso e saber, toma cuidado, senão você
vai ter que pagar, cara. Perdão, qual que é o nome do aplicativo mesmo que vocês utilizam? É O Nope software? 4. Nope 4. Nope 4, é. Perfeito. Obrigado, viu? Quem mais? Deixa eu levantar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá. Fechamos, Paty? Acho que sim, fechamos. Gente, sim. obrigado mais uma vez. Foi uma honra. É nóis. Até a próxima. Obrigado, Ti. Muito obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegamos à parte dos agradecimentos de novo, né? Ó, obrigada, gente, pela presença de vocês. Achei muito bom. Apesar da frequência, a gente está conseguindo vir, né? Parece que eu e o Fadu, a gente sempre achou que fazer quase todo mês não ia dar certo, né? Mas está interessante porque a gente fez várias vezes desde o início do ano e, cara, vocês estão vindo, tá bem legal, participando, se comunicando e tal. Tragam ideias. Querem saber de alguma coisa, a gente procura o especialista, a gente pode trazer a Atlassian para palestrar, né, fazer alguma coisa nesse sentido. Em julho, eles vão ter uma palestra mais gerencial com o Mark Cruff. Quem veio para cá conheceu ele, né, no mês de março. Quem não conheceu ainda vai ver ele virtualmente nesse evento de julho. E aí, de novo, né, obrigada, FIAP, obrigado, Nimbo. Obrigada, Limit. Obrigada, Primap. Obrigada, A-Players. A gente está aqui reunido por conta de vocês, né? Gratos a vocês todos também. E bora? O pessoal está montando? Chegou a grande hora. Está todo mundo de crachá? A gente não pode beber sem crachá. Segunda coisa, as garrafas de cerveja é para deixar em cima das mesas, porque o pessoal recolhe para reciclar aqui, tá? Não precisa colocar no lixo, é para deixar em cima das mesas mesmo. Certo? Recado da Monique dado. E o que mais? Obrigada, é isso. Até a próxima. Vamos beber.